Então, veja, o trabalho que as cortes queriam desmontar não era o trabalho de Pedro, nem de Bonifácio, era o trabalho de Dom João. A destruição do que ele tinha construído no Brasil. Então isso é um ponto na história que a gente tem que estar sempre lembrando que o Brasil que se tornou independente foi construído por Dom João, não por Pedro nem Bonifácio. E o interessante é que Dom João foi morar no palácio ali da Quinta da Boa Vista. E o cara que construiu o palácio da Quinta da Boa Vista, uns 10 anos antes, quando ele estava construindo o palácio, ele tinha sido mercador de escravos e tal. Ele falou assim, o pessoal perguntava, aquilo lá era roça, meio do mato. E ele perguntava assim, o pessoal perguntou para ele, cara, tá fazendo um palácio no meio do mato, cara, na roça, não tem nada aqui. E ele respondia, é porque aqui um dia vai morar o rei. O rei um dia vai morar aqui. E quando o rei chegou, ele deu a casa pro cara. Ele deu pro rei. Esqueci o nome dele, tem um nome árabe. E, ou era... O pessoal fala, não, só profecia. Eu falei, não acho que é profecia, não. Eu acho que ele é bocudo, falou demais. E quando o rei chegou, alguém chegou e falou assim, olha lá, chegou o rei. Agora vai lá na casa pro rei, cara. Você ficar falando aí que ia construir pro rei. Agora o rei chegou, o cara deve ter dado a chave lá, tudo contrariado. Toma aqui a chave. Entregou a chave para Dom João e era considerado interior. Mas é coisa de... Imagina só, né? 4 quilômetros, chega de 5 quilômetros. Era o interior lá que eles foram morar, porque era mais tranquilo e mais calmo, né? Então eles chegam lá na cidade do Rio de Janeiro, aí Pedro, que é o foco aqui da nossa história, vira uma criança livre no Rio de Janeiro. Aí tem N histórias a partir disso aí. Porque muita coisa para fazer no Rio de Janeiro, sempre foi assim. Só que agora ele em Queluz tinha um pequeno matagal atrás de Queluz, ele agora tinha toda a Mata Atlântica da costa sudoeste do Brasil ali para explorar, né? Então, ele aprendeu Ele chegou com 9 anos, né? 9 anos. Aprendeu desde cedo muito bem a andar a cavalo, né? Gostava muito de cavalo. E tem muitos relatos dele. As pessoas estavam pela cidade, passava aquele maluco a cavalo assim, e o pessoal, ó, o príncipe. Passava lá a cavalo lá. Ele uma vez capotou uma carroça na Rua do Lavradio, com a Leopoldina dentro, com o irmão. Capotou uma carroça lá, todo mundo se machucou. Ele caiu de cavalo, acho que 23 vezes. Nossa, nunca teve um machucado sério? Todos foram sérios. todo quebrado. Quando a Valdirene Ambiel pegou a autorização da família real, pegou os gestos mortais dele, da Leopoldina, tal, ele estava cheio de fratura, todo remendado, né? Foi um cara que aproveitou a vida, né? E, inclusive, é uma coisa muito interessante desse trabalho da Valdirene Ambiel na USP ali, de fazer essa pesquisa forense em cima, porque tinha um mito que dizia que Leopoldina tinha morrido por conta de agressões até hoje tinha essa conversa mole. Que Pedro bateu em Leopoldina. Só que nunca teve nenhum relato de funcionário da casa. O pessoal adorava a Leopoldina. Se isso tivesse acontecido, um monte de gente teria relatado isso e tal. E quando ela faz o exame, ela vê lá nos ossos, ela fala, não foi nada disso, tá? Aqui dá pra ver nitidamente que ela teve uma infecção, ela teve um aborto espontâneo, aquilo infeccionou, não tinha curetagem, não tinha cirurgia, não tá disso, ela foi apodrecendo por dentro e morreu. E ela falou, não teve nada de agressão, não tem nenhuma indicação de agressão. Então a gente tem a prova científica, além da ausência da história, porque a história tem esse problema, né? Tem cheio de certezas na história, sem evidência nenhuma. E a coisa vai se prolongando. Você fala, não, ele bateu, ele que bateu. Aí tem um exame dizendo que não foi nada disso. Foi né? nada disso. Foi nada disso. Conversa fiada, tá? Aí o tempo avança, Pedro vai ficando já um jovem, começa a namorar, e Carlota Joaquina, junto com Dom João, olha aquela situação, fala, ó, Pedro precisa casar. Tá muito solto, tá aí, já tava com a dançarina francesa, Noemi,
né? Já estava se envolvendo lá e tal, e ele precisa se casar. Aí começa o arranjo para que ele casasse e conseguem o contrato com a família da Leopoldina. Você podia comentar por que resolveram escolher a casa da Áustria para casamento? Como é que Bom, foi a essa- casa quando acontecem esses acordos para casamento, é sempre uma busca. Eles querem casar aquele príncipe e aquela princesa. Você não escolhe quem você quer, é quem te aceita, né? É quem te aceita. A mesma coisa na nossa vida, a mesma coisa que a família real. Você casou com quem se aceitou casar com você, né? Então, nem todo mundo casa com quem quis, né? E era muito comum isso, o arranjo entre as famílias, você ia vendo as correlações, tipo, as famílias, os países às vezes não estão em guerra, ou às vezes faz o casamento justamente Para acabar com a guerra. para acabar com a guerra. O casamento monárquico, monástico, monárquico, né? Ele tem uma função de Estado, né? Então a Áustria tinha interesse no Brasil de estender as relações para cá, porque o Brasil era uma promessa de uma terra tão grande quanto a Europa, uma terra cheia de riquezas e que agora tinha uma família real europeia lá no Brasil. Então, poxa, as coisas aqui da Europa estão meio manjadas, né? Os Habsburgo já estavam no trono há 1000 anos lá na Áustria, né? Então, cara, vamos diversificar um pouco. Essa proposta é interessante e tal. E a Leopoldina era a princesa 02, né? A 01 foi que o Napoleão pegou. Exatamente. A irmã dela. Ela era 02. Era Totalmente oposta de Dom Pedro, né? De criação, sim. tipo, Os relatos dela são jeito. interessantes, que ela São. conheceu o Tisserand, né? Sim, um monte de gente da corte. Ela estava em 1815 naqueles tratados depois pós-napoleônicos para rearrumar a Europa que aconteceram na Áustria. E ela participava dos bailes, né? Aí conhecia os músicos, conhecia os príncipes, conhecia um monte de gente. Conhecia muita gente na Europa. Então, quando ela chega aqui no Brasil, chega junto com a Leopoldina a fama da família Habsburgo. Habsburgo é uma família que há muito tempo tinha decidido que não queria mais fazer guerra. Ele queria fazer alianças com seus casamentos, tal, para que era melhor fazer bons casamentos do que guerras. E para isso eles tinham que desenvolver ótimos príncipes e princesas. Então eles trabalhavam muito duro na formação das suas princesas. Porque na hora que você oferece, é aquela coisa de mercado, Currículo. né? Tem que ter demanda. Tem que ter, a oferta tem que ser boa, tem que ter demanda. Então, uma mulher por ser mulher, o mundo tá cheio de mulher. Mas quais são os atributos? O que ela sabe? O que ela é? Né? Então, aí, Leopoldina era formada em um monte de coisas, falava um monte de língua, conhecia música, conhecia literatura, filosofia, conhecia muita coisa do direito. Então, era aquela formação completa, né? Então, quando vinha uma princesa Habsburgo, você sabia que, além disso, também vinha uma mulher preparada para ser chefe de Estado. Ela vinha com uma formação que pedia que ela fizesse o maior número de príncipes possíveis. Tanto que Leopoldina ficou grávida durante 9 anos. Sem parar. Então, essa era a formação. Os países que recebiam uma princesa Habsburgo comemoravam, como foi aqui no Brasil. Porque você recebia a Ferrari das princesas e, ao mesmo tempo, que ia produzir um monte de príncipe. Ela desembarca no Brasil e ela era uma pessoa muito humilde. E ela foi, aos poucos, conquistando o coração do carioca de um jeito. O carioca era apaixonado por ela. Passava a carruagem de Pedro indo pra igreja pra fazer a missa, um tedeu. Virou até escola de samba, né? Aí o Pedro entrava, tal, ela descia, ia falar com todo mundo que tava no caminho. E ficava esperando, sabia que, vai ter uma missa aqui importante. Aí faziam botavam as cordas para separar, para poder a família real sair da carroça e tal. Sempre aquele cercadinho do Jair Bolsonaro lá em Brasília. Que ele falava, a Leopoldina fazia isso. A Leopoldina fazia isso. Os carros iam embora, a carruagem ia embora e ela descia e falava com cada um. Cada uma das pessoas e tal. Então o povo foi desenvolvendo um amor pela Leopoldina. Tem um caso que ela descobriu, onde ela perguntou, cadê fulano de tal, que trabalhava lá com ela na criadagem? Cadê fulano de tal? Fulano de tal tá em casa, tá doente, ele não tá vindo essa semana, mas já tá sendo tratado, tá bem e tal. No dia seguinte ela apareceu na casa do cara com o médico da corte, um monte de comida, remédio, não sei o que lá, pra
cuidar da família do cara, cuidar do cara. Então, ela, quando faleceu, descobriram uma dívida enorme dela no Banco do Brasil. Porque ela pegava empréstimo além do que ela gastava para ajudar as pessoas. Mas a monarquia não é elitista, longe do povo? Sim. Eu achei que ela estivesse preocupada em viajar para Paris, ficar nos melhores hotéis, trocar o sofá do palácio. Ainda temos Paris. Não era esse tipo de princesa, né? Que gosta de viajar, gastar com joia. Ela era muito tranquila, muito humilde, e inclusive isso era até uma crítica que se faziam a ela, que quando a Amélia chegou, que foi a outra imperatriz, que botou ordem na quinta. A Amélia, quando voltou da lua de mel com Pedro, chegou na quinta e tinha uma reclamação do que o Chalaça tinha aprontado lá. O Chalaça era um grande amigo de Pedro, a vida toda. Era capoeirista, gostava de capoeira, gostava dos bailes, gostava de levar ele para Esbórnia. Pedro ia, mas Pedro não bebia, né? Ele não gostava de álcool, só tomava vinho na refeição. E o Chalaça aprontava. Aí a Amélia chega e manda a Chalaça pra Europa. Zune daqui, sai, nunca mais quero ver a cara desse sujeito. E o pessoal falava de Leopoldina. Pô, Leopoldina podia ter botado mais ordem na casa, né? Porque ela era muito tranquila, era muito boazinha. Ela era muito boazinha. Mas era uma excelente cavaleira. Certa vez, ela saiu sozinha a cavalo para a Floresta da Tijuca. Saiu de São Cristóvão para a Tijuca para caçar. Para caçar. Sozinha. Aí quando ela chega no meio da floresta, perto do Corcovado, ela dá de cara com um ex-general de Napoleão no meio da floresta. Mas o que esse general tá fazendo lá? E ela tinha conhecido o cara nos bailes. Não acredito. De 1815. E o cara lá, Imperatriz! Aí ela, mas o que o senhor tá fazendo aqui? Não, me aposentei. Comprei um terreno aqui, né? E tô aqui, né? Vivendo aqui e tal. Aí ela volta a cavalo, lá pra quinta, fala com Pedro. Pedro fica louco, porque o Pedro adorava histórias de guerra, né? Os relatos, como é que o cara fez, como é que foi a organização. Esse cara, eu esqueci o nome dele, Hagendrop, um troço assim. Ele tinha sido também administrador de cidades. Então, um cara ultra experiente de combate e de gestão pública. E o Pedro monta no cavalo com ela e eles voltam na mesma hora, lá no meio da floresta, fala com o cara e ficaram lá horas conversando, voltaram de noite. Aí Pedro ficava indo toda hora lá para ficar escutando o cara contar histórias, né? E recentemente descobriram o túmulo desse cara perto do Corcovado, que ele morreu lá na floresta. E tem um túmulo lá com o nome dele e tal. Nossa, que história curiosíssima. Quem me mandou a foto foi um cara do IFAM que mandou a foto pra gente. Já viu a foto, né? Nossa, mandou um cara curiosíssima. Aí depois eu mando pra vocês a foto. No palácio, lá em Viena, tá no meio do mato, no Rio de Janeiro. Mas essas histórias acontecem. Eu no quartel, em 1991, eu tinha um amigo de quartel, o Tenente Luz. Ele era lá do interior do Nordeste, foi morar em Paquetá. Paquetá é uma ilha dentro da Baía de Guanabara, onde era... Ficou famosa recentemente. Por quê? Era da aposta da ilha de Paquetá, quase acabou a carreira do Lucas Paquetá. Ó, era a casa do Bonifácio, era na ilha de Paquetá. Eu tive lá. Aí o Luz me contou, ele morava lá em Paquetá, que tinha tido uma baita confusão no final de semana, 2 caras quase se mataram lá em Paquetá. Aí eu falei, por quê? O que houve? Eles eram inimigos do Nordeste. Tentaram se matar lá, as 2 famílias, pá, aquelas brigas de família. E um deles desapareceu, fugiu para a ilha de Paquetá. O outro arrumou muita confusão, fugiu para a ilha de Paquetá. E os 2 se encontraram na ilha de Paquetá. A pessoa, você tá andando na rua no meio da ilha de Paquetá. É você! E o pau arrancou lá. Isso acontece o tempo todo. Então a Leopoldina encontra ele. Hagendrop, um troço assim. Eu vou mandar a foto pra vocês do túmulo do cara. Manda sim, não vou esquece, mandar do túmulo curioso. do cara. Quem me deu foi um cara do IFAM. Descobrimos aqui, estamos reformando, estamos pintando o túmulo do cara perto aqui do Corcovado e tal, porque ele morreu na floresta. Depois ele tinha desaparecido. Chegou até notícia lá pra Pedro que ele tinha desaparecido. E depois descobriram que ele teve um infarto lá, alguma coisa, morreu lá na floresta. Os funcionários que encontraram o cara lá. Então, a gente avançou na história, né? Onde é que a gente está na história aí? A história vai falar... O casamento do Dom Pedro e da Leopoldina. Quando é que ele foi iniciado na maçonaria e por quê? Não, isso foi mais tarde. Não, isso é bem mais tarde. E eu até, assim, não é que ele foi iniciado. Não atropela. O Bonifácio,
Você pensa o seguinte, quantos anos Pedro tinha naquela época, da independência do Brasil? 21 anos. Quantos anos tinha o Bonifácio? O Bonifácio era um funcionário público brasileiro, teve a carreira dele toda em Portugal, que se aposentou. O Bonifácio veio pro Brasil para esperar a morte chegar. Viver tranquilinho, uma casinha de varanda, com quintal e uma janela, lá em Paquetá. Só que ele enxerga ali um país nascendo, e um baita, um cara super experiente, eu acho que ele deu aula na Universidade de Coimbra também. Um cara super experiente, e vendo um país nascendo no quintal dele. Aí ele se aproxima, né, se apresenta e tal, e ele passa a ser o mentor, o tutor ali de Pedro. Tá? E dentre todas as recomendações que ele deu, uma dessas foi de aproximação com a maçonaria, que era uma decisão, não que para ele se tornar maçom, mas para que é política, né? Um arranjo. Esse pessoal vai poder ajudar e tal. Tem um mistério nisso aí. Tem um mistério que é o seguinte. Eu vi, acho que o Van Hagen tem. Vocês vão publicar o livro do Van Hagen, né? Vamos. Você vai escrever o prefácio. Ele falou que eu vou escrever o prefácio, que eu não sabia. Eu não sabia. Tem uma. Eu acho que, se não me engano, foi o Van Hagen, o Oliveira Lima fala sobre isso também, e o Resulte. Tem uma carta que chega do palácio em alemão. E era alguma coisa relativa à maçonaria. Aí quem leu, acho que o Leopoldina leu primeiro, depois passou para ele. E ele ficou brabo na hora, pegou um cavalo, foi embora lá e fechou a maçonaria. E até hoje a gente não sabe o conteúdo dessa carta. Essa carta se perdeu? Se perdeu. Aí alguma conspiração, algum espião, alguma coisa ali. Então ele não tinha nenhum apreço, não acompanhava. Não, você vai entrar aqui, grau 33. Aquilo não combina com Pedro, porque ele era um cara muito agitado, tá? E aquele negócio do rito, aquela roupinha, aquele negócio pra fazer, tá? Não ia funcionar. Era um movimento político do Bonifácio para angariar apoio, porque o Bonifácio sabia que tinha que juntar todas as forças da sociedade para poder tornar o país independente. Mas o interessante é que eu sempre comento isso, uma observação, né, para as pessoas. Bonifácio, patriarca da independência, mas o Bonifácio aparece no cenário no ano da independência. Pedro e Bonifácio tornam independente o Brasil que Dom João criou. Quando se fala de independência do Brasil, se esquece o que tornou independente. Bonifácio fez arranjo político. Pedro tomou todas as decisões, ele usou o coração ali, a coragem de fazer o que tinha que ser feito. Mas esse Brasil que se tornou independente não foi nem Bonifácio, nem Pedro que criou. Foi Dom João, nos 13 anos que ficou aqui. Ele que criou. Nossa, acho que esse título devia ser dele, de patriarca. Olha, eu acho que o construtor do Brasil foi Dom João. Quem tornou independente foi Pedro, tá? E com o auxílio de Bonifácio. Não tirando o mérito de Bonifácio no que ele fez, que era o que era possível fazer naquele momento. É uma coisa nobre, que ele trouxe toda a experiência dele para contribuir. E sofreu, apanhou de Pedro, mas coloca-se muito pouco mérito em Dom João quando você fala de independência. Coloca mesmo. Pouquíssimo. Fala-se de João como se fosse uma coisa distante, que não tem nada passou. A ver em 22. Você pega tudo que ele fez quando ele chegou aqui, cara, é um checklist impressionante de todas as instituições. O cara cria máquina pública, recria máquina pública do zero. Vai fazer Casa da Moeda, vai fazer banco, vai fazer todos cartório, ministérios, vai fazer toda a parte de infraestrutura para o Brasil funcionar. Tudo. Inclusive, é na construção de de Dom João que está diretamente ligada à ação das cortes portuguesas quando queriam a reunião de todo o império, que o Brasil deixasse de ter a autonomia que ele já tinha, porque quando eles chamam Dom João de volta para Portugal, as cortes, acho que foi o maior erro da história de Portugal, esse excesso do sinédrio, das cortes lá em Portugal, de mandar a família real voltar, aí chega só Dom João, aí eles ficam loucos da vida e manda voltar o príncipe, aí eles vão só dobrando a aposta, dobrando até o ponto em que as últimas ordens das cortes eram todo funcionalismo público voltar para Portugal, uma exigência absurda, o judiciário voltar para Portugal
todas as repartições voltarem para Portugal, tá? E o Brasil voltava a uma condição inferior ao do descobrimento. Não é que você volta de 1808. Era uma condição inferior ao do próprio descobrimento. Então, você já tinha uma corte aqui vivendo 13 anos aqui. A cultura, o comércio, né, as empresas, tudo já azeitado. E de repente, por essa ganância das cortes, não, volta tudo para cá, volta tudo para cá, fecha os portos no Brasil, o comércio sai por Portugal. Era impossível, o Brasil já era maior que Portugal. Então, veja, o trabalho que as cortes queriam desmontar não era o trabalho de Pedro, nem de Bonifácio, era o trabalho de Dom João. A destruição do que ele tinha construído no Brasil. Então isso é um ponto na história que a gente tem que estar sempre lembrando que o Brasil que se tornou independente foi construído por Dom João, não por Pedro nem Bonifácio.